Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Descomplicar a Ciência, hoje aprendendo evolução. As primeiras formas de vida que habitaram o planeta Terra eram seres vivos simples, anaeróbicos, heterotróficos e unicelulares. Com o passar dos anos, essas formas de vida simples evoluíram a seres vivos mais complexos, dando origem à célula eucariótica animal e vegetal, possibilitando a diversidade de vida no planeta Terra. Atualmente, podemos observar essa diversidade de vida, onde existem seres vivos que são mais complexos e seres vivos que são menos complexos, ou seja, seres vivos com graus de complexidade diferentes, como por exemplo, a água-viva, a esponja do mar, os seres humanos, os elefantes e dentre outros seres vivos. Evolução significa ato, processo ou efeito de evoluir, e pode ser definida como o processo de variação e adaptação de populações ao longo do tempo, podendo inclusive provocar o surgimento de novas espécies a partir de uma pré-existente. Essa imagem representa o surgimento de uma barreira geográfica, no caso, um rio que impede desses animais interagirem entre si por um longo tempo. Caso esses dois ambientes separados pelo rio sejam diferentes entre si, os grupos de animais irão sofrer seleção também diferente. Por exemplo, caso em um lado do rio tenha mais folhagens verdes, qual grupo de besouro estará mais adaptado a esse lado? O grupo de besouro verde, visto que ele passará despercebido pelos seus predadores. As teorias da evolução biológica propõem, portanto, que os seres vivos não são imutáveis. Aqueles que são vistos atualmente nem sempre existiram, nem sempre tiveram a mesma forma e nem sempre existirão. Consequentemente, o grupo de seres vivos existente na Terra se alterará ao longo do tempo. Na imagem, podemos observar a existência de uma espécie ancestral que se divergiu, dando origem a duas novas espécies, a espécie A e a espécie B. E desde o século XVIII, diversas teorias da evolução biológica vêm sendo discutidas. Um desses teóricos da evolução é Lamarck. Para ele, a evolução ocorreria de forma linear. A parte mais clara na imagem indica os seres mais progressivamente complexos. Dessa forma, para Lamarck, a evolução estava relacionada ao aumento de complexidade. Ainda para Lamarck, o ambiente forçaria os seres vivos a modificar seus hábitos, isso em decorrência das necessidades de sobrevivência, e como resultado das mudanças de hábitos ocorreria a alteração dos padrões de uso e desuso dos órgãos, e com isso as estruturas poderiam ser desenvolvidas ou atrofiadas. Lamarck aceitava a ideia que era consenso entre os naturalistas, a herança das características adquiridas. Dessa forma, ele sugeriu que as alterações provenientes do uso e desuso seriam herdadas. E isso aconteceria com as girafas. As girafas teriam esticado seu pescoço para alcançar os alimentos mais altos e essa característica teria sido passada para as próximas gerações. Ao contrário do que defendia Lamarck, a ideia introduzida por Darwin é de que a evolução não é um processo linear, mas um processo de divergência a partir de ancestrais comuns, ou seja, duas espécies semelhantes seriam descendentes de uma única espécie que teria existido no passado. Desde sua origem, a partir desse ancestral comum, eles teriam divergido, dando origem às diferenças que vemos ao comparar duas espécies mais diferentes. Estamos diante de espécies que divergiram de um ancestral comum há mais tempo e, portanto, acumularam mais diferença. Dessa forma, todas as espécies seriam aparentadas em maior ou menor grau. A segunda ideia central do trabalho de Darwin é a seleção natural, onde, para ele, existe uma luta constante pela sobrevivência, na qual organismos mais aptos são selecionados. Diferente do que foi proposto por Lamarck, as girafas não teriam esticado seu pescoço para alcançar o alimento mais alto e dessa forma teria mudado sua estrutura anatômica, mas os animais que conseguissem alcançar os alimentos mais aptos seriam então mais aptos a viver naquele ambiente e dessa forma seriam selecionados. Chegariam até a idade reprodutiva e, ao se reproduzir, essas características seriam passadas para as próximas gerações. Mas, para essa teoria ter fundamento, é preciso saber que o processo evolutivo não ocorre com um único indivíduo. A base da evolução tem relação direta com a diversidade encontrada dentro de uma mesma espécie. E como essa diversidade está mais
ou menos adaptada ao ambiente onde esses organismos vivem. Nesse exemplo, você tem besouro da mesma espécie, de colorações diferentes, porém uma cor se destaca nesse ambiente, sendo assim consumido pelas aves. E o ser humano, ele veio do macaco? Bom, a imagem que vemos com frequência em todos os lugares ao se falar de evolução é a da ideia de que a evolução é um processo linear onde os seres humanos estariam no topo da evolução, como os mais evoluídos. Mas é importante lembrarmos sempre que não existe ser mais evoluído ou menos evoluído vivendo em uma mesma época. Existem seres vivos com graus de complexidade diferentes. Então, essa imagem ela não representa a evolução dos seres humanos, pois os seres humanos e os chimpanzés, eles são ambos resultados de transformações evolutivas. Eles partilham de ancestral comum, que existiu há algum tempo atrás, e sofreram mudança desde que essa espécie ancestral se ramificou pela primeira vez. Nós, humanos e os chimpanzés, somos espécies distintas que se originaram de uma outra espécie que existiu no passado, e seria esse um ancestral comum dos humanos e chimpanzés. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e fique por dentro de tudo o que acontece. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais.